Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 2. Nós leremos do verso 11 ao verso de número 21. Eu peço para que projete na NVI, por favor, a nova versão internacional. Gálatas, no capítulo 2, nós leremos do verso 11 ao verso de número 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Verso 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Podem vos assentar, meus irmãos. O tema da mensagem desta noite está na capa da minha Bíblia. Não sei se está assim na sua Bíblia também. Paulo repreende a Pedro. Paulo repreende a Pedro. Vocês acompanharam comigo o texto sagrado, leram os primeiros versos comigo e viram que Paulo está repreendendo Pedro. Paulo está puxando a orelha de Pedro. Apesar de Pedro ter cortado a orelha de um soldado, mas Paulo está, de forma figurativa, puxando a orelha de Pedro. E se você, a partir de agora, se esquecer da pregação e começar a pensar em um monte de coisa, menos na pregação, essa mensagem eu quero deixar para você, que se você não está, ou não tem condições, ou não aceita uma repreensão de alguém, seja na igreja ou fora da igreja, você provavelmente tem dificuldade de viver em sociedade, viver em comunhão, viver com outras pessoas. É a primeira capacidade que nós temos que ter e que o texto mostra, é de sermos repreendidos e aprendemos com aquilo, e se essa repreensão de fato nos mostra algo errado, nós temos que estar dispostos a mudar. Eu não estou falando aqui de aceitar qualquer tipo de repreensão, eu não estou falando aqui de você viver com gente, como diz hoje, tóxico, uma pessoa que só sabe criticar e só sabe falar mal, só sabe te menosprezar e te diminuir, não é isso. Mas quando alguém chega para você e te fala uma verdade, e aquilo está mais do que provado, que aquilo é uma verdade, que você precisa mudar, você tem que estar disposto a obedecer, a ouvir, a mudar.
Aqui também o texto nos mostra que Pedro, sendo apóstolo, Pedro tendo uma autoridade eclesiástica, Pedro sendo considerado um líder entre os discípulos, está sujeito a erros também. Pedro, tendo toda essa categoria, essa expressão de apóstolo, ele também está sujeito a erros e falhas, e também precisa ser corrigido. Mas o texto fala também de um problema que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus. Contendas, divisões, facções, interpretações diferentes sobre o que o pastor Silvio acabou de orar aqui nesta noite, sobre salvação e como se tornar uma pessoa salva em Jesus. O texto vai mostrar duas categorias de pessoas. A primeira do judeu e outra categoria dos gentios. Eu lembro a você que gentio, em resumo, é todo aquele que não é judeu. Se você, nesse texto, se você visse um árabe, se você visse um japonês, um sueco, um francês, qualquer outro povo que não fosse judeu, da perspectiva judaica, ele é chamado de gentio. Mas aqui tem algo que é muito interessante para entendermos esse texto, muito interessante. Esses gentios que estão aqui, eles não são gentios que são descrentes, são incrédulos, são gentios que já entenderam a mensagem do Evangelho. São gentios que já reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. São gentios que já estão no meio desse povo, dessa comunidade, buscando servir a Jesus. E aí vem algumas perguntas. Esses gentios são salvos ou não são salvos? Ou, o que é necessário para que esse gentio se torne servo de Jesus? Essa é a grande questão desse texto. Uma outra coisa importante, outro fato importante para nós entendermos esse texto é que o cristianismo, como nós entendemos hoje, começou como uma denominação, um grupo de judeus que reconheceram a Jesus. Judeus de Jerusalém, judeu da diáspora, outros judeus, mas Atos 2, todo o livro de Atos ali, 99,999% é composto por judeus. Só que o que diferencia esse judeu do fariseu, do saduceu, do zelote, do essênio, é que esse judeu entende que o Messias, prometido no Antigo Testamento, já chegou, e o nome desse Messias é Jesus de Nazaré. Então, ele é o Messias. Então, ele já tem um passo à frente, mas continua frequentando sinagogas, continua frequentando o templo, e aí é essa dificuldade, é essa circunstância que acontece no meio desse povo, que inclusive é chamado de seguidores do caminho. Eles ainda não são nem chamados de cristãos. Seguidores do caminho, você vai ver Atos 9:2, Paulo perseguindo esse grupo de seguidores do caminho, que são judeus que entenderam que Jesus é o Messias, e Saulo lá, naquele momento, não cria, e por isso perseguia esses judeus que não criam, ou que criam em Jesus como o Messias, como o Cristo. Messias e Cristo são a mesma palavra, só que de idiomas diferentes. Então, esse povo está descobrindo como ser cristão, o que é necessário para obter a salvação. Esses seguidores do caminho, os pequenos cristãos, ou os cristãos só são chamados assim lá na Antioquia, em Atos 11, você pode ver e ler depois na sua casa esse texto. Então, a dificuldade desse povo, a dificuldade dessa reunião é entender como o gentio pode ser salvo. Se você voltar no verso 3 na sua Bíblia, vai dizer que Paulo está chamando esses irmãos, inclusive o apóstolo Pedro, até de falsos irmãos. Às vezes a gente fica vendo algumas discussões dentro da igreja, a gente acha que lá na época de Paulo e de Pedro não tinha esse tipo de discussão, não. É só na nossa época. Mas tinha também. Paulo chamou
Pedro de falso irmão e o grupo que estava com ele. Você pode ver no verso 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, esse grupo de irmãos, que são irmãos, estão tentando criar regras em que o apóstolo Paulo entende que não são mais necessárias, impor regras que não são mais necessárias. Deus deu a lei através de Moisés, e o povo peregrinou no deserto e viveu tentando seguir essa lei, mas fracassou, o que era óbvio de acontecer, não porque eles são piores do que nós, mas porque são seres humanos, pecadores. Mas esses homens estão tentando fazer com que esse cumprimento dessa lei, algumas leis cerimoniais, algumas leis alimentares, algumas leis de roupa, algumas leis de vestimenta, se tornem base para que você seja salvo. Que entre num checklist, numa lista de tarefas. Então você tem a tarefa número 1, a tarefa número 2, a tarefa número 3, número 4, número 5, número 6. Aí quando você chegar na 10ª ou na 12ª, quem sabe você é salvo. Mas eu gostaria que você voltasse e lesse comigo o verso 14, que diz assim, a palavra de Deus: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentio a viver como judeu? Você vê aqui na sua Bíblia, nos versos anteriores, que Pedro estava comendo com gentios. Pedro provavelmente já tinha a experiência do centurião, que não era judeu, e que ele viu, ele enxergou com próprios olhos que aquele homem se converteu, se arrependeu e recebeu a Jesus, ele e a sua família. E Pedro está ali, o que fazer, como proceder. Mas existe aqui nesse texto uma coisa chamada, que eu denominei assim, de síndrome de Pedro. Quantos ouviram falar dessa síndrome aí? Levante a mão. Normal, porque apesar de existir algo na psicologia, mas eu entendo que Pedro, na Bíblia, tem essa síndrome, e que eu tenho essa síndrome também, e eu luto com ela, e que provavelmente você tem. Qual é a síndrome de Pedro? Pedro tem a mania de querer agradar a todo mundo, e Pedro, ele joga com quem está ganhando. Não sei se você tem esse costume. Eu lembro de alguns filmes de escola que passavam na TV à tarde, muito antigamente, e aí nesses programas, nesses filmes de TV, mostravam alguns adolescentes que saíam de um grupo, iam para o outro grupo, mas meninas que saíam de um grupo, iam para o outro, e a partir daquele momento aquela menina não poderia conversar com aquele outro grupo, porque faziam parte de outro grupo, outro problema, outra questão, e começava a desprezar as suas amigas, e começavam a desprezar as amizades, porque agora eu faço parte desse grupo. A síndrome de Pedro tem a ver um pouco com isso, com a ideia de que você, quando está com algum tipo de pessoa, se porta de uma forma, mas quando você está com outro grupo de pessoas, você se porta de outra forma. É meio que um camaleão. Lembra do camaleão que se adapta ao ambiente e vive naquele ambiente do jeito que o ambiente manda? Vive do jeito que o ambiente está determinando? É hipocrisia. O texto fala a palavra hipocrisia no verso 13. Pedro está vivendo uma hipocrisia com a síndrome dele. E tem muita gente que vive na igreja e vive uma hipocrisia. Porque aqui se porta como crente. Aqui fala a paz do Senhor. Aqui ele usa uma roupa adequada. Aqui ele tem a gíria, o jeito de andar, de falar. Ele se porta. Mas quando sai daqui, ele vai para outro ambiente. E ao invés de influenciar aquele ambiente, ele é influenciado pelo ambiente. Vira a chave. E é difícil conviver, é difícil, meus irmãos.
Porque uma pessoa que tenta se relacionar com outra, a tendência é natural dela assimilar alguns costumes da outra pessoa. Mas Pedro está sendo hipócrita. Pedro está desprezando aqueles irmãos, porque achou que os outros irmãos ficariam chateados. É interessante como tem alguns casos que nós vemos de algumas reuniões, por exemplo, de pastores. E aí são pastores da denominação batista. E na conversa entre os pastores a gente vê assim, não, mas que isso aí está errado, que aquela igreja tal é assim, assado, não está correto. Mas vai ver na igreja dele, ele faz tudo que ele condena. Pode observar. Em muitos casos são assim. Critica tal postura, tal tipo de iluminação, critica alguns aspectos do culto, mas lá ele tolera, ele aceita. Mas por quê? Porque está entre os pastores, ele quer ser um pastor batista, mas quando sai daquele grupo, ele quer ser outra coisa. Então, nós temos que ter cuidado com quem nós somos, com as nossas convicções, com as nossas ideias, com o nosso ideal, com a nossa forma de viver. E não ser como Pedro nesse aspecto. Viver como um camaleão. Viver com medo do que as pessoas vão falar. Viver com medo do que as pessoas vão reagir à sua postura. Às vezes nós temos esse desejo de querer agradar as pessoas, de querer ser simpático, e nesse desejo abrimos mão de nossas convicções, da nossa fé, do que nós cremos. Nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Dizer que é judeu, mas viver como gentio. E condenar o gentio porque vive como gentio, sendo que você vive como gentio. Temos que ter muito cuidado com isso e aceitar a repreensão do Senhor. E aprendemos que nós temos limites em relação ao nosso viver. Eu sei que a sociedade muda, alguns costumes que eram costumes de uma época não são mais hoje, mas as nossas convicções, que nós cremos, tem que ser base para a nossa vida. Aprender a dizer não para algumas coisas, aprender a dizer não para algumas vontades, aprender a dizer não para algumas coisas que nos são oferecidas. Então, aprenda a ser convicto do que você crê e não se envergonhar. Não tenha vergonha de seguir a Cristo. Não tenha vergonha de servir e dizer, eu sou cristão. Não tenha vergonha de falar do Evangelho. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha vergonha. Seja convicto. Não fique em cima do muro. Seja honesto com o que você crê. Mas também o verso 15 e o verso 16 traz a seguinte pergunta. Então, no que nós cremos, Pedro, Paulo vai mostrar para Pedro o que é a crença em Jesus. E Gálatas vai falar sobre isso, sobre justificação. Eu quero que você leia comigo novamente, verso 15 e o verso 16. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Justificação pela fé. A briga principal, a questão principal entre os judeus e os gentios é a questão da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma cirurgia, era uma marca do homem no 8º dia de nascimento, que era uma marca que Deus colocou para que ele fizesse parte do povo judeu. E Paulo vai mostrar e vai entender, pelo que Deus o revelou durante 3 anos, que essa marca não era mais necessária, porque não havia necessidade de você ser judeu primeiro para ser depois cristão. Então, algumas práticas eram chamadas de sombras. O que é a sombra? Nada mais do que o reflexo ou algo
de que você está vendo de uma luz que passa por algo e vira sombra. A circuncisão, o sábado, o tabernáculo de Moisés e algumas questões eram sombras de Cristo. Cristo falou de toda a lei, todos os 10 mandamentos no Evangelho. Cristo não falou, por exemplo, de guardar o sábado, apesar de ele ter guardado, mas não falou do sábado, porque o sábado era a sombra do que viria. Jesus é o nosso descanso, é o nosso verdadeiro descanso. É Ele que nos traz a salvação. Outro problema, e que um problema que nós passamos hoje constantemente, que confunde a nossa mente, e que nos faz criticar pessoas, e que nos faz fazer juízo de valor errado, é a ideia da justificação pelas obras. O que é isso, meus irmãos? Justificação pelas obras. É você achar que, como se fosse um jogo, uma pontuação, na sua moralidade, na sua capacidade de dizer não ao pecado, você tivesse feito mais coisas boas do que ruins. E que sua vida fosse medida, a sua salvação fosse medida por uma balança. Olha, na balança das coisas boas, eu fiz mais coisas boas do que ruins. E que isso te coloca num patamar de salvo em Jesus. Ou, se você segue a lei de Jesus, se você segue os mandamentos de Deus, que foi dado a Moisés, pelo menos os 10 mandamentos, isso te torna uma pessoa salva em Jesus. E eu tenho que dizer para vocês nessa noite que isso é um engano grandioso. Essa ideia da moralidade traz um engano absurdo na nossa vida. Primeiro, porque nos torna angustiados o tempo todo. Como já contei aqui para vocês outras vezes. De achar que durante o dia você perde e ganha salvação umas 500 vezes, pelo menos. Porque durante o dia você faz coisas boas e acaba fazendo coisas ruins. O próprio Martinho Lutero, no século XVI, passou por isso, por essa dificuldade de falar sobre justificação, nessa dificuldade de entender a salvação. Porque Lutero dizia, olha, eu preciso fazer mais coisas boas do que ruins para ser salvo. E aí, a moralidade, o mérito da salvação fica em você, não fica em Jesus. Os judeus do Antigo Testamento pecavam, imolavam um cordeiro, e esse cordeiro ia para o templo e era oferecido em sacrifício, e seus pecados eram expiados temporariamente, durante um tempo. Mas aqueles judeus da antiga aliança foram salvos porque creram no cordeiro perfeito que viria no futuro. Não foi pelo fato de sacrificar ou não um cordeiro. Não foi apenas por isso. É porque tinha uma fé. Você vai ler depois Hebreus 11 na sua casa e você verá que todos os heróis da fé foram salvos pela fé futura. A fé no Messias que viria. Então nós não somos salvos pela obra, pelas nossas ações. E você deve estar pensando assim, esse pastor está ficando maluco, está ficando doidão, está falando coisa com coisa. Vocês não são salvos pelas obras. Agora, inverta essa equação, inverta essa questão. Você é salvo por Jesus, e porque você é salvo em Jesus, a partir desse momento você fará boas obras. Entendeu a lógica? Eu não estou dizendo também, não estou aqui vendendo como um autor alemão falava sobre graça barata, não estou vendendo que você pode viver do jeito que você quiser, que você vai ser salvo. Aí é um outro engano também. Se alguém está te vendendo esse peixe, não compre, porque você está sendo enganado. Porque você é salvo em Jesus, porque você entendeu a mensagem do Evangelho, porque você olhou para a cruz do Calvário e viu o sacrifício de Jesus, e entendeu quem você é, e que você precisa de arrependimento, de salvação, de conversão, que você precisa de Jesus, que você, pelas suas próprias forças, não consegue se libertar dos vícios, do pecado. A partir desse momento, o Espírito Santo trabalha na sua vida, e ele trabalhando na sua vida, ele vai transformar a sua vida, e daí por diante, você será uma nova criatura. E daí por diante, você começará a praticar
boas obras. E daí por diante, você vai procurar não pecar mais. O pecado vai ser um acidente na sua vida e não uma ocorrência contínua, algo contínuo. Entenderam a diferença que Pedro está mostrando, ou Paulo está mostrando a Pedro? E aí vem essa pergunta. Então, é a lei ou a Cristo? A lei, meus irmãos, como Paulo diz em Coríntios e tantos outros textos, a lei é para nos mostrar a morte. A lei é para nos apresentar quem nós somos. A lei é como se fosse um espelho, e nós olhamos para o espelho e vendo quem nós somos de verdade. Sem maquiagem, sem beleza, só mostrando as nossas imperfeições. A lei de Deus nos mostra quem nós somos. A lei primeiro mostra a santidade de Deus. A lei mostra quem Deus é. E tem muita gente que coloca Deus num patamar inferior. Coloca Deus como um mero amigo, como se fosse aquele camarada que você andasse assim, de mãos dadas, entendendo que ele faz o mesmo que você faz. Não, Deus é Deus. Deus é santo. Deus odeia o pecado, Deus não convive com o pecado. Ser santo é ser separado, ser outro. Mas a lei nos mostra quem nós somos. A lei de trânsito mostra quem nós somos. Ou será que você nunca andou acima da velocidade de carro? Ou será que você, enquanto pedestre, viu uma faixa de pedestre e decidiu passar fora da faixa de pedestre em algum momento da sua vida? Os motoristas geralmente pecam mais do que os pedestres, né? Mas os dois pecam também. Porque a lei vai preservar, e está certo, preservar o pedestre. Mas se você é motorista de algum veículo, e se você virar para mim e falar que você nunca descobriu uma lei de trânsito, meu irmão, parabéns para você. Parabéns, se você nunca andou acima da velocidade, eu estou falando aqui, com certeza você deve estar lembrando de alguma besteira que você já fez no trânsito. É a mesma coisa com a lei de Deus. Ela foi nos apresentada para mostrar quem nós somos. Que o desejo do nosso coração é descumprir a lei de Deus. Ou sou eu que vivo essa vida? Ou sou eu que tenho o desejo de viver fora da vontade de Deus, fazer coisa errada? Ou eu, quando vejo alguma coisa, sou tentado a fazer algo errado? Propina, denúncia, fazer tudo que eu posso fazer errado, ver os prazeres do mundo, ver um ambiente hostil e achar que aquilo ali pode ser para mim, ou não, ou só eu que luto contra a carne, ou vocês são todos santos e tudo que vocês veem que é ruim e pronto, acabou. A lei de Deus mostra quem nós somos, sem máscara, sem falsidade, sem a verdade nua e crua. Mas graças a Deus que a lei veio para nos mostrar quem nós somos, mas Cristo veio para cumprir toda a lei. Ele cumpriu toda a lei e Ele morreu numa cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos salvos em Jesus, para que nós pudéssemos agora dizer que nós temos uma vida eterna. Se você está aqui nessa noite e acha que você será salvo pela sua moralidade ou pelo que você tem feito, meu irmão, tome cuidado. Porque isso pode virar uma vaidade no seu coração, isso pode virar uma arrogância no seu coração, isso pode virar um orgulho no seu coração que você vai tropeçar e não vai nem ver que tropeçou e que caiu. Quando você vê, você já está lá no buraco, caído. Eu não estou dizendo aqui, repito, que você pode viver do jeito que você quiser sem seguir a lei de Deus, não é isso. Mas nós seguimos a lei de Deus, nós seguimos o mandamento de Jesus, que resume toda a lei, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque nós entendemos a mensagem do Evangelho. O verso 19, 20 e 21 fala: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, ou no original, na carne, vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você, como um hipócrita, comece a achar que é melhor do que todo mundo e comece a anular até a ideia de que Cristo ter morrido por você. Comece a achar que você é tão suficiente, você é tão bom, você é tão competente, você é tão inerrante, que vai parecer que Jesus morreu inutilmente, né? Jesus nem morreu por você, porque você não precisa de ninguém para morrer por você. Você não precisa de ninguém, não precisa de salvação até. Você já está se salvando, não precisa de salvação. Mas interessante, 1 Pedro 3,16, Pedro ouviu essa repreensão e Pedro mostrou que não teve mágoa, que aceitou as palavras de Paulo. É interessante que ele fala, em 2 Pedro 3,16, ele fala que Paulo escreve coisas difíceis, né? 2 Pedro 3,16, ele fala, olha, tenham, verso 15, em mente a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo, que significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ou seja, Pedro está reconhecendo o que Paulo fala, está entendendo que a palavra que ele fala é palavra de Deus, palavra inspirada. Ele escreve da mesma forma todas as suas cartas, falando delas ou nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição, ou para a própria destruição desses homens malignos. Então Paulo veio defender uma tese que está lá em Atos 15, você pode ler depois na sua casa, Atos 15, a primeira reunião da igreja, o Concílio de Jerusalém, e lá existem apenas alguns detalhes sobre práticas cristãs, mas entendeu que para ser salvo, basta crer em Jesus, basta reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa competência, mas sim pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é sobre mim, sobre você. O amor de Deus não está atrelado a condições que você dá. O amor de Deus está atrelado à resposta que você dá para Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele ama você, e por amar você, Ele morreu numa cruz do Calvário, para que você e eu não morrêssemos no pecado, não morrêssemos escravos do pecado, mas tivéssemos vida e vida em abundância, vida em Jesus Cristo, vida abundante neste mundo e vida eterna. Paulo, em Filipenses, o tempo todo está falando sobre felicidade. Você pode ler Filipenses também. É a carta da alegria de Paulo. Mas Paulo está preso. Como é que fala? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Falar dentro da prisão, acho que não é fácil, não. Falar aqui hoje, tudo posso naquele que me fortalece, num culto abençoado desse, amém, glória a Deus. Falar numa prisão, sabendo que você tem data de validade para morrer, eu já não sei. Mas o cristianismo é sobre isso, sobre viver debaixo da vontade de Deus, amar a Deus e responder a esse amor com graça, com amor, e viver apesar dos momentos difíceis, apesar dos momentos de luta. E aqui nesse texto fica a seguinte pergunta: Cristo mais o quê? Cristo mais o quê? Cristo mais circuncisão? Não. Cristo mais campanha de 7 dias para você obter alguma coisa? Não. Cristo mais regras humanas em que Deus não mandou fazer para você ser salvo? Não. Cristo, somente Cristo. Eu não posso te dar a salvação, mesmo que eu morra por você. Não posso, porque eu sou imperfeito. Nenhum de nós pode morrer por outra pessoa, porque nós somos imperfeitos. Mas Cristo morreu por mim e por você. E Ele é suficiente.
E toda vez que você estiver no lugar e começar a perceber que estão inventando regras para poder te levar para o céu que não tem a ver com Cristo, saia desse lugar. Saia correndo desse lugar. Porque é Cristo e somente Cristo, nada mais. Mas Cristo em você, através de nós, vivendo em comunhão. Não anule a graça de Deus. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já está crucificado com Cristo? Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Você percebeu nesta noite que é pecador e precisa de salvação? Você percebeu que ainda falta reconhecer de fato quem é Jesus? Se você ainda não fez isso no seu coração, eu quero que você levante a sua mão para você reconhecer publicamente que Jesus é o dono da sua vida, que Jesus é o rei da sua vida, que Ele governa a sua vida, mesmo que seja a partir de agora. Há alguém nessa noite que ainda não recebeu essa mensagem, não recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, não recebeu a salvação em Jesus? Há alguém? Levante uma das suas mãos. Se não há alguém nesta noite, eu quero que todos fiquem de pé, todos, você que é crente, você que é batizado, você que é salvo em Jesus. Eu vou orar por você e quero que você saia daqui com esse coração renovado pela graça de Jesus. Não estou dizendo para você, mais uma vez, para ser enfático, repetitivo, eu não estou dizendo para você viver a vida do jeito que você quer. Pelo contrário, Paulo disse que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Então, se Cristo vive nele, não são as vontades de Paulo, mas a vontade de Cristo. Você deixa de ser servo do pecado e ser servo de Cristo. Mas viva a graça de Jesus, viva o amor de Jesus, viva com essa confiança em seu coração. Se você é salvo em Jesus, se você ama Jesus e se você se arrependeu dos seus pecados, viva a cada dia amando e com essa alegria no seu coração. Nós vamos cantar um louvor antes de orar, que fala sobre essa música de ser crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cante no seu coração, cante em voz alta, mas cante relembrando de quem é Cristo e de quem Ele é para você nessa noite.